A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição do número 8, navegando nesse segundo trimestre da CPAD em 2021. E hoje, nota 10, nós vamos tratar sobre um tema tão importante, a atualidade dos dons espirituais. Eu espero que Deus fale com você, tá? Você que tá chegando por aqui, aproveita aí, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí, o teu comentário, hashtag glória a Deus, e o teu likezinho também, tá bom? Coloca aí o teu likezinho, participa conosco, coloca aí, hashtag glória a Deus, participe aqui nessa ministração, tá bom? Eu tô comentando também as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, pré-adolescentes, adolescentes vencedores, tem muita coisa boa aqui no canal, tá? Tem também um Facilita EBD que pode ajudar você. Acesse o nosso site, o link tá na descrição desse vídeo aqui, tá bom? E para deixar de conversa gente boa, vamos para a aula de hoje em nome de Jesus? Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui na classe dos adolescentes vencedores. E o tema desse trimestre é cremos. E hoje nós vamos tratar sobre cremos na atualidade dos dons espirituais. Então nós vamos entender que os dons espirituais são relevantes, estão presentes e a gente precisa levar isso em consideração, tá? Para iniciar bem a aula de hoje, eu vou apresentar para vocês algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está aí em 1 Coríntios, é o texto bíblico, tá? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 12, faça essa leitura com os teus alunos. A segunda é o destaque da lição, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Ô, gente boa, faça essa leitura com os teus alunos em sala de aula. Hoje nós vamos voltar o nosso olhar para a atualidade dos dons espirituais. E em primeiro lugar eu quero destacar algumas coisas muito relevantes para você entender sobre o propósito dos dons espirituais para poder passar em sala de aula para os teus alunos. Conforme Sam Strong, escrevendo em seu texto sobre os dons espirituais, Sam Strong, se você não sabe, ele é um pastor batista que era cessacionista. Deixou de ser cessacionista e passou a crer na atualidade dos dons espirituais por causa do impacto poderoso que o Espírito Santo atuou na vida dele. O que é cessacionista? É alguém, por exemplo, que afirma que os dons espirituais não existem hoje, não são atuais. Ele deixou de ser. E ele faz questão de dizer em seu texto, de forma assim muito legal, para a gente poder explicar para os nossos alunos, que os dons espirituais são sim esse Deus Todo-Poderoso que se comunica conosco de forma pessoal. É a ação desse Deus imanente no meio da igreja. Em outras palavras, ele também faz questão de dizer que esse Deus, ele não criou os dons para que você possa utilizar da maneira que você quer. Muito pelo contrário, esse Deus concedeu dons espirituais à sua igreja para agir no meio da igreja nessa responsabilidade de edificar o corpo de Cristo. Pega isso aqui para poder passar em sala de aula para os teus alunos. Ele também afirma que os dons espirituais são, sim, um presente de Deus para a sua igreja, para os seus servos, e é algo dado por Deus. Teu aluno, gente boa, pode buscar esse presente, Deus que concede e é Deus que dá. E os dons espirituais são, sim, a manifestação pública desse Deus na tua vida, no teu coração e no seio da igreja. Outra coisa que nós precisamos considerar a respeito dos dons espirituais. O John Stott, ele faz questão de dizer que o maior dom espiritual que Deus concedeu para o mundo foi a salvação em Jesus. A salvação é vista como um dom. Porém, nós que somos pentecostais, nós acreditamos também que Deus concedeu dons de capacitação para a sua igreja, para capacitar você, teu aluno, para uma obra, para a edificação dos santos, para o crescimento da igreja, desse Deus trabalhando em nós e através de nós. E os dons podem ser dados à igreja de 3 maneiras. O John Stott destaca aqui 3 palavras gregas. A primeira palavra grega que nós podemos apresentar para você como manifestação de um dom espiritual é carisma ou carismata, que traz essa ideia que esses dons são dados pela graça de Deus, obras da graça de Deus. A segunda palavra que nós podemos também destacar é diaconai ou ministérios. Na Bíblia nós encontramos dons que são dons carismáticos e ao mesmo tempo dons de ministérios que estamos estudando até na classe dos adultos, dons que são para a edificação do corpo de Cristo. E nós encontramos também dentro da Bíblia outra palavra que é identificada como emergata, dons de poder,
para a edificação da igreja e manifestação da obra de Deus no meio do seu povo, no meio dos seus servos e no meio da nossa classe de escola bíblica também. No Novo Testamento, por exemplo, nós encontramos aí 3 listas de dons espirituais. Se você for contabilizar, você encontra aí 21 dons. Então você pode até apresentar essas listas para os seus alunos em sala de aula. Essas listas são apresentadas da seguinte maneira: em dons carismáticos, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10, nós encontramos também os dons de ministérios, que está apresentado em Efésios 4:11, e nós encontramos também os dons de serviço, apresentado em Romanos capítulo 12. Faça essa leitura com os teus alunos, tá? Gente boa, em sala de aula. Para que serve o dom em si? O dom serve para a edificação dos santos. São atuais, estão presentes no meio da igreja também. E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: os dons do Espírito Santo. A lição comenta para a gente a respeito do termo dom espiritual baseado no dicionário de Wycliffe, que traz essa ideia que o dom é um presente, é uma dádiva. Elinaldo Renovato de Lima, que está comentando as lições de adultos, destaca para a gente que dom espiritual, pega isso aqui. Ele é, na realidade, uma ferramenta dada por Deus à sua igreja. Então, é a ferramenta que Deus está dando também para o teu aluno, para você que faz parte da escola bíblica dominical. Essa ferramenta é dada para a igreja entrar, então, em ação na sua obra de anunciar as boas novas da salvação em Cristo de forma profética. E quando você analisa tanto no Antigo como no Novo Testamento, você descobre que o dom espiritual é sim um presente. Deus usou pessoas com dons espirituais no Antigo Testamento? Claro que sim. E Deus também usou pessoas com dons espirituais no Novo Testamento. E usa também hoje. Nunca foi tão necessário buscarmos a respeito dos dons espirituais hoje em sala de aula. No Antigo Testamento eu vou citar algumas passagens bíblicas para você perceber como as pessoas eram usadas por Deus com dons que Deus concedia lá no Antigo Testamento através da obra do Espírito Santo. Êxodo 31, versículos 1 ao 5. Deus concedeu o dom da criatividade para Eleazar construir então o tabernáculo. Foi Deus que fez isso. É um dom espiritual, criatividade, criação, para ter a habilidade então de construir um tabernáculo naqueles dias. Quando nós lemos só o texto de Juízes, só o livro de Juízes, nós encontramos diversas passagens bíblicas que narram que o Espírito Santo vinha sobre os líderes e capacitava eles com o dom da liderança, para liderar o povo, para edificar o povo. Quando você olha para os livros dos profetas, maiores e menores da Bíblia, nós encontramos os profetas sendo usados por Deus através do dom do Espírito Santo. No Novo Testamento, isso fica de forma mais clara para a gente, onde nós destacamos aí essas listas que nós estamos apresentando para você. E antes de trabalhar essas listas, eu quero já deixar claro para você, quem pode receber um dom espiritual? Essa pergunta pode ser destacada em sala de aula. Por exemplo, a pessoa pode ser usada em um dom espiritual antes de falar em línguas? Vamos entender isso aqui de forma clara. Nós que somos pentecostais, nós defendemos que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Então, para a gente, nós cremos que a pessoa ela recebe o dom, como esse dom de Deus, como um presente de Deus, como essa dádiva de Deus, de forma especial, a partir do momento que ela é batizada com o Espírito Santo. Então, são dádivas que Deus vai concedendo. Só que nós também entendemos o seguinte, que o Espírito Santo, a partir do momento que você aceita Jesus, ele passa a fazer morada em você. Então, você sente a presença de Deus, ele habita em você, tá? Ele habita também na vida do teu aluno. Ele sente a presença de Deus, ele tem sonhos, ele tem visão, ele passa a estar mais sensível à voz de Deus, Deus fala com ele, o Espírito Santo fala uma palavra ao coração dele. Isso tudo aí é sinalizador que Deus está querendo conceder a ele algo maior, através do batismo com o Espírito Santo. Então, o dom é algo superior do que, por exemplo, essa sensação que teu aluno está sentindo nesse primeiro momento, nessa busca de santificação. Existe algo maior, é o transbordar de Deus. Então, o dom, ele é necessário sim para os nossos dias. Eu espero estar contribuindo com você até aqui. Vamos avançar então para o nosso segundo ponto da aula de hoje, onde nós vamos detalhar essas listas com você. Conceituando os dons espirituais. Dentro da Bíblia, nós encontramos aqui 3 listas de dons espirituais. Na lição, aqui, nós vamos encontrar apenas uma lista. Porém, eu quero apresentar um pouco mais para que você possa, pelo menos, descrever isso em sala de aula. A primeira lista que eu quero citar para você, de acordo com o próprio Antônio Gilberto,
está lá em Romanos capítulo 12, versículo 8 ao 10. São conhecidos como os dons de edificação da igreja, os dons de serviço, tá? Eles trabalham no serviço para a edificação da igreja. Que dons são esses? Você pode até elencar para os teus alunos. Ministério, serviço, encorajamento, está aqui, tá? Encorajamento também entra. Ensino, contribuição. A contribuição é vista como um dom de Deus, o ensino é visto como um dom de Deus. Liderança e misericórdia. Então, nessa primeira lista, nós encontramos aí os dons de serviço. Tudo bem? Vamos caminhar então agora para compreender a respeito dos dons ministeriais. Deus concede também dons ministeriais com base em Efésios capítulo 4, versículo 11. Que dons são esses? Esses dons ministeriais são vistos como os dons de pastoreio. São os dons de apóstolo, o dom de profeta, o dom de evangelista, o dom de pastor e o dom de mestre. Esses dons são características que Deus concede aos seus servos para obras específicas. Eu espero que você esteja entendendo isso aqui. A terceira lista, que eu vou detalhar com vocês, que está até na lição, está aí em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10. Nessa lista, nós encontramos os seguintes dons. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, de acordo com Elinaldo Renovato, é um dom necessário para os nossos dias. O que é a palavra de sabedoria? É quando Deus usa alguém de forma espiritual para trazer uma mensagem de Deus na hora certa. Por isso que é identificado como palavra de sabedoria. Alguns autores identificam esse dom como uma partícula da sabedoria de Deus no momento certo, quando Deus quer usar alguém. Esse dom é necessário para os líderes da igreja, para os irmãos na área do aconselhamento. Digamos que você está enfrentando uma dificuldade, uma luta muito grande, e Deus usa alguém, um irmão ou uma irmã, ou numa pregação, ou num hino, ou conversando com você, e aquela pessoa usada por Deus te dá uma palavra certa, na hora certa, sendo usado pelo Espírito Santo, de uma maneira tão profunda que você entende que é Deus que está falando com você. A palavra de sabedoria, ela não é aprendida, então você não aprende numa academia. Vamos dar outro exemplo. Digamos que a pessoa nunca estudou a área da psicologia, mas Deus em Cristo concede àquele irmão, àquela irmã simples, que às vezes até é analfabeta, mas tem uma palavra certa, na hora certa, pautado na Bíblia, para poder edificar você. Por isso que é identificado como palavra de sabedoria. O segundo dom que nós encontramos aqui é palavra e conhecimento. Ele é conhecido também e é confundido como dom de revelação. Palavra de conhecimento é uma palavra que Deus concede a alguém através de um dom espiritual para que a pessoa, por exemplo, lendo a Escritura, tenha um entendimento profundo a respeito de um assunto e exponha o Cristo por aquele entendimento. Esse dom também é utilizado da seguinte maneira. Digamos que você nunca viu aquele irmão ou irmã e aquele irmão traz uma palavra de Deus para você dizendo, olha, naquele dia você estava orando e você disse assim, assim, assim. E foi assim que o Senhor me mostrou. Isso aqui é uma confirmação poderosa e conhecido também como palavra de conhecimento, confundido como dom de revelação. Então nós já temos dois dons aqui que estão nessa categoria, da categoria de revelação. Outro dom que nós encontramos aqui é especial, que também a Bíblia apresenta como o dom da fé. A fé citada aqui não é uma fé para salvação, tá bom? Não é a fé para crer, por exemplo, não é a fé para salvação. É uma fé sobrenatural, que o impossível pode acontecer. Esse dom é caracterizado como um dom de poder. É um dom conhecido como a fé que remove montanhas de forma sobrenatural. Outro dom que nós encontramos aqui, que está junto com a fé, caminha junto, são conhecidos como dons das curas divinas, está no plural mesmo. Esses dons são capacitações que Deus concede aos seus servos para orar por alguém e repreender a enfermidade, curar as pessoas. Esse dom pode ser utilizado tanto na área física, de uma doença física, como também na área psicológica. Às vezes a pessoa está sofrendo com enfermidade psicológica e o Espírito Santo pode usar você para curar as pessoas através da oração. Isso é concedido por Deus, é conhecido também como o dom de poder. Outro dom que aparece nessa categoria aqui de poder, quem é que entra na categoria de poder? Fé,
curas divinas e agora dom de maravilhas ou milagres e maravilhas. É uma capacitação sobrenatural que Deus concede para realizar grandes milagres. Por exemplo, um cego ver, por exemplo, um coxo andar. É algo que Deus concede através da vida das pessoas. O dom espiritual é usado para a edificação do corpo de Cristo e para a edificação das pessoas também. Outro dom que nós encontramos é conhecido como a profecia. A profecia, ela é utilizada por Deus para a edificação da igreja, não para constranger ninguém, tá? A profecia, ela é utilizada para a edificação de alguém ou do corpo de Cristo. Deus usa pessoas para poder trazer uma palavra de Deus para você, ou então para um irmão conhecido, ou para a igreja em si. A palavra da profecia como um dom é um dom que traz a edificação para o corpo de Cristo. Outro dom que nós encontramos aqui é conhecido também como o dom de discernimento de espírito. É uma sensibilidade sobrenatural para identificar exatamente se a palavra de Deus que está sendo pregada vem da parte de Deus, se a pessoa está com espírito maligno ou não, se a doutrina que está sendo ensinada é algo de Deus, é algo sobrenatural aqui. Outro dom que nós encontramos aqui é conhecido como variedade de línguas. A variedade de línguas é diferente do falar em línguas inicial, tá? O Elinaldo Renovato Limas fala que o falar em línguas inicial, quando você é batizado com o Espírito Santo, é uma evidência. Às vezes a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, falou em línguas e nunca mais fala, porque ela não buscou a variedade. A variedade de línguas é algo dado por Deus para a capacitação da igreja. O próprio Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que ele falava em línguas. Versículo 5, ele pede aos irmãos para orar por esse dom também. A variedade de línguas é dada por Deus. Pode ser dada de duas maneiras. Ela é dada para uma obra missionária. Ela pode ser dada de duas maneiras. Primeiro, em glossolalia. Você fala em línguas, uma língua desconhecida. E essa língua é a língua espiritual que Deus concede. Segundo, pela xenolalia. Você fala em línguas, você nunca estudou uma língua estrangeira e Deus te concede o dom espiritual para você falar em línguas em idioma estrangeiro sem que você saiba. Isso aconteceu com um missionário nosso que foi enviado para o Zimbábue. Ele, em um dia que ele foi ministrar para a tribo lá, e naquele local de ministração o seu intérprete não pôde estar presente. Na sua pregação ele resolveu ir e começou a pregar, o Espírito Santo tomou a boca dele, ele começou a falar em línguas, ele sabia, estava sentindo que ele estava falando em línguas, porém as pessoas que estavam ouvindo ele estavam entendendo tudo que ele estava falando. Final da pregação, glória a Deus. Várias pessoas aceitaram a Cristo. Então é um dom missional. E temos também interpretação de línguas que caminha junto aqui. E aqui entra outro detalhe. Nossos irmãos adventistas dizem o seguinte, que você só pode falar em línguas se tiver interpretação. Isso é um equívoco, a gente não ensina isso não. Você deve falar em línguas para se edificar sim. Mas a interpretação, ela caminha junto com as línguas, por quê? Porque Deus pode levantar alguém falando em línguas na igreja e alguém para interpretar exatamente aquilo que está acontecendo como uma forma profética para a edificação do corpo de Cristo. Eu espero estar contribuindo com você até aqui. Está dando para entender, tá? Eu tentei fazer um panorama muito rápido aqui. Comenta aí, que Deus em Cristo edifique você. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, envie essa mensagem para ele. Para a gente fechar a aula de hoje, o terceiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Eu creio nos dons e quero desfrutá-los. Os dons espirituais têm um propósito, a edificação do corpo de Cristo. E você, como crente em Jesus, deve buscá-lo. Você não pode escolher o dom. O primeiro detalhe é esse. Mas você deve pedir. Quem escolhe para você é Deus. É Deus que concede. Deus ele dá para aquele que for útil, para a edificação do corpo de Cristo. A igreja precisa ser edificada. O dom não é dado para você usar como você bem quer e como você bem entende. O dom é dado por Deus para a edificação do corpo de Cristo. E aqui entra outro detalhe. Às vezes a pessoa pode ter sido usada uma vez no dom e nunca mais ter sido usado, porque foi para uma obra específica, tá? Deixe isso claro para os teus alunos. Também apresente que quando nós buscamos de Deus essa renovação, Deus também concede isso para o nosso crescimento em Cristo.
Eu espero que essa palavra possa ter edificado você. Fale sobre os dons para os teus alunos. E é claro que eu vou pedir a você, se eu te ajudei, comenta aí, tá bom? Deixa também o teu comentário. Por favor, marca a gente no nosso Instagram. Vou ficar muito feliz em te ver por aqui. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, que será a lição de número 9, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto. Nós cremos na igreja uma família espiritual. Eu espero você por aqui, tá? E eu quero apresentar os livros que eu tomei como base para poder montar a aula de hoje em Cristo Jesus. Tomei como base para montar a aula de hoje o texto do Elinaldo Renovato de Lima, da classe dos adultos, que pode te ajudar muito. A gente está comentando sobre isso no trimestre. Se você quer ver isso de forma mais detalhada, procura a minha playlist de adultos, que vai te ajudar muito, viu? Da classe dos adultos desse segundo trimestre. E dons espirituais do Sam Strons. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.